Caríssimos irmãos, hoje então começamos o segundo domingo, o primeiro domingo da Paixão. Portanto, o tempo da Paixão é muito propício, porque depois de nós celebrarmos as 4 semanas da Quaresma, portanto, depois de nós acompanharmos, por assim dizer, o grande jejum, aquele tempo que Nosso Senhor ficou durante 40 dias e 40 noites, por uma, claro, analogia, não é, com a vida de Nosso Senhor, antes de começar a vida pública, nós também, antes de celebrarmos a Páscoa, fazemos esse tempo de grande retiro da igreja, que é um tempo propício para que a gente possa se preparar bem para a chegada do Tríduo Pascal. E nessas 2 semanas, a igreja então, de modo muito especial, quer que nós voltemos o nosso olhar para o Senhor, que vai sofrer por nós, que vai derramar o seu sangue por causa dos nossos pecados, para dando a vida, para nos dar a vida espiritual. Nosso Senhor mesmo tinha dito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nosso Senhor fez isso. Nosso Senhor fez mais do que isso. Nosso Senhor deu a vida enquanto nós não éramos amigos, nós éramos inimigos, porque quando nós ofendemos a Nosso Senhor, nos tornamos inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. É claro que quando a pessoa peca, talvez a pessoa nem pense, né? Quando a pessoa comete um pecado mortal, ela nem pense que ela está se tornando, se colocando de tal maneira que crucifique a Nosso Senhor. Mas é exatamente isso que o pecado mortal faz. A malícia de um pecado mortal, de um só, já basta para crucificar Nosso Senhor. E é interessante como a igreja, então, Nossa Mãe, faz com que nesse dia, normalmente na liturgia, aqui não porque nós estamos numa capela, né, da diocese, mas normalmente nós como que tampamos, escondemos as imagens dos santos, todas, de São José, de Nossa Senhora, não é? Dos santos, que fazem, por assim dizer, a glória da igreja, nos lembra da alegria, da glória do céu. Mas é interessante que também até mesmo a cruz, nesse dia ela é velada, ela só vai ser desvelada na Sexta-feira Santa, quando nós a adorarmos, né, fizemos a cerimônia do desvelamento da cruz, e ali adorarmos o Nosso Senhor, da qual pendeu a salvação do mundo. Pois bem, mas por que a igreja, até mesmo a cruz, se é o tempo da paixão, esconde esse instrumento que é um dos maiores sinais de todos os tempos, o sinal da cruz? Porque exatamente na cruz, nos sofrimentos de Jesus, diz Dom Guéranger, um grande mestre da liturgia, né? Ele dizia que até mesmo a cruz no altar ela é velada, porque Jesus, na sua paixão, ele escondeu a sua divindade. Quando Jesus fazia os milagres, apareciam, era evidente que ele era Deus. Por exemplo, ninguém pode ressuscitar uma outra pessoa, a não ser Jesus, a não ser Deus, né? Ninguém pode devolver a vista a um cego de nascença. Ninguém pode fazer, por exemplo, um leproso naquela época ser limpo, como o Nosso Senhor fazia, como o Nosso Senhor fez. Então, quando Jesus fazia os milagres eles serviam, eram gestos quase que sacramentais, apontavam, portanto, para a divindade de Cristo. Vendo os milagres, as pessoas acreditavam. Tanto que na sexta-feira passada, quem acompanhou a liturgia na forma extraordinária, nós percebemos um dos maiores milagres de Jesus, que foi a ressurreição do amigo dele, Lázaro. Lázaro, que tinha sido morto já por uma doença, por uma enfermidade grave, há 4 dias. E manda um recadinho, um bilhetinho para Jesus. E Jesus vai até Betânia, não é? E chega lá, Marta, sua irmã, aparece e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que disserdes será feito. E Nosso Senhor disse: se você acreditar, você verá, não é, a glória de Deus. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, não é? E Nosso Senhor disse: acredite, não é? E acreditas nisto? E ela disse: sim, eu acredito. E Nosso Senhor vai então até o sepulcro, manda tirar aquela pedra, e ela diz: olha, já faz 4 dias, já cheira mal, Senhor. Tirou a pedra e chamou Lázaro pelo nome, e Lázaro saiu, não é? Foi um dos grandes milagres da vida de Jesus. E é interessante que foi um milagre que causou cada vez mais consternação
Nas almas simples, nas almas boas, a fé se robusteceu. Mas nas almas que eram contra Nosso Senhor, cada vez mais eles ficavam mais cegos. Os judeus, os sumos sacerdotes fariseus, né? Os príncipes dos sacerdotes. E é interessante como o mesmo sol que faz o gelo derreter, é o mesmo sol que faz o barro ficar seco, né? Ou seja, um sinal evidente da divindade de Cristo era para que os fariseus acreditassem, os judeus todos, mas não, eles querem matar Jesus, eles combinam com a ressurreição de Lázaro, a morte do Senhor, e pensam até em matar Lázaro também. Veja que absurdo. O que é que faz o nosso pecado quando nós não nos desvencilhamos dele? O pecado faz com que a gente fique cego. É exatamente o que aconteceu com os fariseus, né? Com os judeus daquela época, que tramaram a morte do Senhor. Então, exatamente 2 semanas antes da morte de Jesus, Lázaro é ressuscitado. E é interessante porque Nosso Senhor então vai cada vez mais se tornar cada vez mais acirrada a discussão, o ódio dos judeus contra Jesus, culminando então na condenação de Nosso Senhor. Eles queriam um pretexto para condenar o Nosso Senhor, e por isso hoje nós vemos no Evangelho um pecado gravíssimo, que é um pecado contra o Espírito Santo. Eles, vendo os milagres, eles dizem: você tem um demônio, você é um samaritano. E Nosso Senhor disse: eu não tenho demônio, eu honro o meu Pai. E é interessante porque o demônio não honra a Deus. Quando nós pecamos, nós não honramos a Deus, nós honramos de fato os demônios, quando nós cometemos o pecado grave. E Jesus dá um testemunho de que não, de que Ele e o Pai são um só. E é interessante porque Nosso Senhor diz assim: vocês não ouvem a palavra de Deus porque vocês não são de Deus. Em outra passagem, Nosso Senhor os condena, dizendo: vocês vão morrer no pecado de vocês. É uma palavra muito dura para os judeus. O que Nosso Senhor quer, e o que a Santa Igreja quer nesse domingo, meus amados irmãos, é que, portanto, nós aproveitemos essas últimas 2 semanas para que exatamente a gente possa se preparar ainda mais, melhor, espiritualmente falando, para a Páscoa do Senhor. Dentro de poucos dias, nós vamos chegar na Semana Santa, semana que vem, e depois no Tríduo Pascal, que é o ponto máximo de toda a Quaresma. E é importante que nós façamos a nossa Páscoa, isto é, que nós também nos arrependamos dos nossos pecados, que nós também nos convertamos, que nós façamos a nossa Páscoa, a passagem do pecado para a graça, e que a gente faça um propósito: meu Deus, o quanto eu vos ofendi. E é bom, como se essa paixão e na morte de Jesus, que a gente possa parar um pouco diante de um crucifixo e ousar dizer para Jesus: Senhor, que queres que eu vos faça? Ou seja, com outras palavras, o que existe ainda na minha vida que é obstáculo para me unir a vós? O que eu preciso melhorar? Diante do qual, se eu não mudar, eu corro o risco de me condenar eternamente. Eu preciso fazer essa pergunta e dar um tempo, silenciar interiormente, para poder ouvir o que Nosso Senhor vai falar para a gente. Certamente, na nossa oração, Nosso Senhor sempre vai falar que a gente precisa se corrigir de muitos pecados, de muitas misérias que nós trazemos, mas tenhamos confiança, pois, como diz São Paulo na primeira leitura, na carta aos Hebreus, Nosso Senhor entrou no santuário, não levando como sumo sacerdote, que o fazia uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, levando o sangue de touros imolados, oferecia aquele sangue, que era sinal do sangue verdadeiro de Jesus derramado na cruz, que um dia seria o cordeiro que seria imolado por todos nós, Mas aquele gesto do sumo sacerdote, que ele entrava no santuário do Santo dos Santos tremendo. Dizem alguns que ele entrava até meio que com uma cordinha amarrada, porque se ele morresse lá no Santo dos Santos, ninguém poderia entrar. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar, tremendo e levando o sangue de novilhos. Jesus, diz o autor da carta aos Hebreus, entrou de uma vez por todas, não levando o sangue de carneiros e de touros, mas trazendo o seu próprio sangue, imolando o seu próprio ser por nós. Ele é o Cordeiro Pascal, portanto derramou o seu sangue por nós. Portanto, vamos pedir então ao Nosso Senhor nessa Santa Missa, que nós possamos aproveitar bem esse tempo, essas 2 semanas que
que nos separam da Páscoa, para que a gente possa, de fato, ressurgir para uma nova criatura, deixando de lado os nossos pecados, as nossas misérias, mas, sobretudo, fazendo aquele gesto de conversão, de mudança de vida, e assim nós vamos também ressuscitar com nosso Senhor. Amém.